Ó, nesse enunciado aqui do questionário 5 sobre motores monofásicos, alguns alunos dizem aí que o diagrama, para desenvolver o diagrama monofásico é mais difícil do que o trifásico. Eu não concordo muito com isso, tá? Porque o desenvolvimento do diagrama trifásico envolve 3 motores monofásicos defasados 120 graus, então fica mais difícil de trabalhar. O motor monofásico, ele vai trabalhar com um único fase, tá certo? E vai precisar de um conjunto auxiliar para poder promover a partida do rotor, o deslocamento do rotor. Então, naturalmente, todo motor monofásico ele tem dois conjuntos de bobinas. Aí, se você olhar um motorzinho monofásico como esse aqui, tá? Esse aqui é um motorzinho monofásico. Motorzinho monofásico que depende também de uma partida. O motor monofásico, por ele ter um único campo, ele não dispõe de condição de arrastar o rotor. Então você tem que provocar um conjugado de deslocamento para o rotor. Esse conjugado de deslocamento é que você pode ligar o motor e girar o eixo e ele vai embora. Porque você produzir o conjugado de deslocamento com a própria mão. Aquele motor a combustão, professor, que a pessoa gira aí? Não, a combustão é combustão, a elétrica é outra. Mas é o mesmo princípio que a pessoa tem que dar um impulso? Não, aí é outra coisa. Ali é o motor a combustão. Ele precisa você deslocar o motor para ele poder virar a primeira vez. Tá? E o motor elétrico, vocês podem ter visto alguém por aí, ligando o motor e puxando na correia e dando a partida do motor. Que não seria o correto, porque até você pode prender o dedo na correia e torar o dedo na polia. Complicado. É uma questão realmente de segurança. Isso na empresa não se permite fazer. O camarada de segurança vê isso aí, ele acho que admitir até o cara. Porque ele não se permite que ele faça uma partida do motor manual. Porque existem os meios elétricos para fazer a partida do motor. Então o motor monofásico ele não tem conjugado de deslocamento. Você tem que provocar, de uma certa forma, por meios magnéticos, o conjugado de deslocamento desse rotor. Meios magnéticos é fazer o quê? Uma distorção do campo, tá certo? Para poder fazer com que ocorra um campo magnético induzido, distorcido no rotor e fazer com que ele passe a ser arrastado também. Tá? Lógico que esse campo você só vai conseguir colocando o outro campo. Se você colocar o campo principal do seu enrolamento, que seria essas bobinas pretas aqui, e colocar um conjunto auxiliar, essas vermelhas, no mesmo ângulo do conjunto principal, não haveria, esses campos iriam se somar e não iria provocar o conjugado de deslocamento. Então, o conjugado de deslocamento do motor monofásico só se consegue se você distorcer o campo, e para distorcer o campo você terá que colocar as bobinas defasadas dos dois enrolamentos, que nós vamos passar a ter 2 enrolamentos. Um enrolamento principal que vai realizar o trabalho para a potência que o motor foi desenvolvido, e um conjunto de bobinas auxiliares, que é outro enrolamento, que vão estar colocados no estator. Então, o nosso motor monofásico, ele tem dois enrolamentos. Cadê o motor monofásico? Vou pegar ele aqui que fica mais fácil, mais perto. Não, está aqui. Bem fácil de visualizar. Então está aqui. Essas bobinas aqui, porque temos aí 2 conjuntos até virar o outro lado, que aí fica mais fácil de você ver. Eu tenho aqui o conjunto de trabalho, esse outro conjunto de trabalho, esse conjunto de trabalho e esse que está queimado aqui. Tá? São os 4 conjuntos de trabalho. Só que estou chamando de conjunto, mas é o grupo, que nós usamos a linguagem de grupo de bobinas. Então isso aqui é um grupo de bobina, outro e outro. Se o meu bobinamento é por polo, tá? Então cada polo vai ser formado por um grupo desse aqui. Então o meu motor aqui tem 4 polos. Tá? Defasado de 90 graus, que aí é quando eu mostro que ali terá que estar defasado de 90 graus. O conjunto auxiliar de partida
também vai ocupar o seu espaço aqui dentro do estator, mas defasado de 90 graus, para se poder conseguir o deslocamento do rotor. Pode provocar exatamente a distorção do campo e provocar o deslocamento do rotor. Só que, naturalmente, ele vai estar sempre defasado de 90 graus. Mas o conjunto auxiliar de partida vai ser um conjunto de bobinas colocado no estator que vai servir unicamente para promover a partida do rotor. Só. Quando o motor atinge, ele desloca o rotor, numa fração de segundo ele atinge a velocidade necessária para poder você fazer com que essas bobinas sejam desenergizadas. Porque por uma questão até econômica, essas bobinas do conjugado de partida ela é subdimensionada para provocar uma alta intensidade de campo, tá certo? E depois que ela realizar o trabalho que é para deslocar o rotor, ela pode sair de funcionamento, porque ela é exclusivamente para promover o deslocamento do rotor, que é exatamente promover a partida do motor. Então depois que ele partir, essas bobinas não precisam mais estar ligadas. Ela pode ser desenergizada e retirada. Até porque ela é projetada para uma condição de curta utilização. Se ela demorar muito tempo energizada, ela pode queimar. Ela vem a queimar. Até por outro detalhe, que no conjunto total de bobina auxiliar, para aumentar o torque na partida do motor, nós precisamos adicionar em série à bobina auxiliar um capacitor. Por que o capacitor? Porque o capacitor corrige o fator de potência, que corrige o indutivo, né? Para corrigir o fator de potência, a gente coloca a carga capacitiva em série com a carga indutiva. Aí corrige exatamente o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão, que é exatamente o fator de potência, aumentando aí o torque na partida do motor. Então você vai conseguir partir o motor. Então esse capacitor é colocado em série com o conjunto auxiliar de partida, certo? Para desligar o conjunto auxiliar de partida existe um mecanismo, tá certo? Que é colocado no eixo do motor, que por força de velocidade centrífuga, esse dispositivo abre e vai abrir um interruptor, desligando esse interruptor que está em série com a bobina auxiliar de partida, desligando e desenergizando o conjunto auxiliar de partida. Aproximadamente quando o motor atinge 2/3 da velocidade nominal, esse interruptor centrífugo abre. Então é um dispositivo colocado no motor, está aqui. Esse aqui é um rotor de um motor monofásico. Essa peça é exatamente o interruptor centrífugo. Quando ele atinge 2/3 da velocidade nominal, isso aqui por força centrífuga ele abre. Encostada a essa peça que está aqui, que vai ser retraída por força centrífuga, está um contato elétrico que está ligado em série com a bobina, com o conjunto auxiliar de partida, que é essa peça aqui, ó, que é um interruptor NF, normalmente fechado. Quando o motor atingir 2/3 da velocidade nominal, esse aqui retrai e o contato que está fechado aqui ele abre. E isso aqui é quem mantém o contato fechado quando ele está parado. Quando ele gira e retrai esse disco de fibra, ele abre o contato e aí desliga o conjunto auxiliar de partida. Lógico que para você corrigir o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão no conjunto auxiliar de partida, você vai precisar de um alto valor de capacitância, que deve ter nesse capacitor, para corrigir exatamente esse ângulo de defasagem que chamamos de corrigir o fator de potência. Só que esse capacitor colocado aí, ele não pode ser um capacitor a óleo, capacitor permanente, porque o capacitor permanente é colocado para os motores de pequena potência, mas quando você vai produzir para um motor de maior potência, onde o motor monofásico, por uma questão técnica, ele só é fabricado, o fabricante diz que só consegue fazer até 4, 5 CVs, porque a partir daí ele passa a ser inviável, por conta do custo alto da instalação dele, porque ele é monofásico, a corrente é alta. E aí pega uma instalação elétrica de seção de condutor mais grossa. E consequentemente, fio mais grosso é mais caro. Aí às vezes a instalação fica mais cara do que o motor. É melhor você trocar de monofásico para trifásico.
Por conta o custo fica mais barato, toda a instalação é mais barata. E aí você aumentando a capacitância, aumentando a potência do motor, aumenta a capacitância do capacitor. Para se ter um capacitor aqui que venha a produzir um alto valor de capacitância, ele não pode ser um capacitor a óleo. Porque o capacitor a óleo ele tem uma diferença do capacitor eletrolítico, que é o capacitor a óleo, ele tem um grande volume e uma pequena capacitância. E o capacitor eletrolítico ele tem um pequeno volume e uma grande capacitância. Só que ele, eletrolítico, ele é polarizado, é para corrente contínua. E o meu motor é de corrente alternada. Então, como é que eu vou colocar aqui um capacitor para corrente contínua num circuito de corrente alternada? Ele não vai aguentar, ele vai perfurar o dielétrico. Tá certo? Só que o tempo que ele vai ficar energizado até esse interruptor abrir não é suficiente para produzir a perfuração do dielétrico do capacitor. Então nós podemos usar o capacitor eletrolítico aproveitando a alta capacitância, corrigindo o fator de potência, aumentando o torque do motor na partida, tá certo? E não danificando o capacitor pelo tempo que ele ficar ligado. Se por acaso o interruptor centrífugo não abrir, você vai estourar o capacitor, porque ele está sendo energizado por corrente alternada. Ele é energizado por corrente alternada, ele vai perfurar o dielétrico e vai dar o curto e até explodir, que é o caso que acontece. Então o capacitor eletrolítico não pode ficar ligado direto, ele faz só por um momento pequeno, instantâneo, ele vai ficar energizado, fazer a operação para que ele foi colocado no circuito e depois ele é separado do circuito. Ele é desenergizado. Tenham cuidado nesse caso aí, porque quando ele desligar, pela curva de alimentação da forma senoidal, né, que é a corrente alternada, quando você abrir o interruptor centrífugo, o capacitor pode ficar carregado. E ele está carregado com o valor da tensão em que você estará alimentando. Até pela forma senoidal, ele pode pegar até um pico de tensão maior. 300 volts por aí. Então corre o risco de você, na hora que desligar o motor, esse capacitor está carregado, você não sabe, e bota a mão e levar um choque até queimar a mão por conta disso e levar um tremendo de um choque. Tá? Então tem que ter cuidado com a manutenção de motores, não faz conta disso. Já vi muita gente levar choque aqui sem saber. Bom, o conjunto está aí. Motor, bobinas de partida, bobina principal. Agora, vem agora uma história. Esse motor é feito para ser comercializado. E aí nós vamos ver comercialmente como é que esse motor é fabricado. Então, universalmente falando, ninguém vai construir uma máquina para vender só dentro de uma região. Porque senão ele não sai dali, porque uma máquina ela tem uma durabilidade X. Então a máquina é comercializada com a ideia de que ela venha se expandir e vender em todo o mercado. E aí avançar para o mercado internacional. Como é que nós vamos produzir um motor que seja comercializado no Brasil, na Argentina, na China, na Alemanha, no Japão, em qualquer lugar? Tem que se verificar a tensão que é utilizada nos países. Então, universalmente, as tensões foi estabelecido um padrão. As distribuições elétricas das concessionárias em todo o globo é feita no sistema trifásico, em 220 trifásico ou 380 trifásico. Se você tiver 380 trifásico, entre fase e neutro você tem 380 sobre raiz de 3 a 220 volts. Então você vai ter fase e neutro 220 volts. E em 220 volts trifásico, 220 sobre raiz de 3 fase e neutro, você vai ter 127 volts. Então você vai ter que produzir um motor monofásico, que é para alimentar entre fase e neutro. Em 220 trifásico você tem 127 volts e em 380 entre fase e neutro você tem 220 volts. Então faz aí o motor monofásico para 110, que é o caso chamado 127 e 220 volts. Então todo motor monofásico para uma comercialização universal, ele é produzido com 6 terminais, onde vai permitir ligar para 127 volts ou vai permitir ligar para 220 volts. Então ele tem 6 terminais, você unindo esses números
de uma certa forma, pode ligar para 127 volts, ou unindo de outra forma, liga para 220 volts. Aí esse motor pode ser vendido a nível mundial. Então chamamos a nível universal. Então, universalmente falando, o motor monofásico, fase auxiliar, ele é produzido para 110, e vulgarmente chamado, 110, 220 volts. Seria 127 e 220 volts, a nível nacional, a nível mundial. Então, todo motor monofásico tem no máximo 6 terminais. Existem os casos específicos. Eu quero comprar um motor monofásico para 220 volts para ser utilizado aqui no Nordeste. Eu não tenho 127 volts no Nordeste. Então, o fabricante pode me vender um motor com única tensão 220 volts. Então, ele só vem com 2 terminais. 4. Por que 4? Porque o motor na rede das bobinas principais, ele vai ter 4 terminais. E os outros 2 terminais, 5 e 6, eles são os 2 terminais do conjunto auxiliar de partida, o 5 e o 6. Por isso que o 5 e o 6, ele vai estar associado ao conjunto de trabalho. Quando você quer inverter o sentido de giro do motor monofásico, você troca o 5 pelo 6. Não sei se vocês fizeram prática de ligação de motores. Quer inverter o sentido de giro do motor monofásico, troca o 5 pelo 6. E aí você tem o quê? Voltando aqui, você tem, no conjunto auxiliar de monofásico, você tem um código universal para identificar o número dos terminais. 1 mais 2, 3. Então você tem o terminal 1 e 3. 2 mais 2, 4. 2 e 4. E o 5 e o 6 para o conjunto auxiliar de partida. E no conjunto auxiliar de partida, ele está acoplado em série o conjunto, o capacitor e o interruptor centrífugo. Nunca jamais você pode colocar o interruptor centrífugo ligado entre as bobinas principais. Não tem como. Você não pode botar o capacitor no conjunto de bobinas principais. Não tem também como. Porque você só deve corrigir o fator de potência para a finalidade de partida do motor só no conjunto auxiliar. Tá? Porque fator de potência se corrige também no conjunto todo, mas é na rede. Porque nós temos o banco de capacitores para corrigir o fator de potência, como nós temos aqui na escola. Mas é um conjunto de todas as máquinas instaladas. Aí tem o problema das cargas indutivas, nós temos o problema de fator de potência, aí nós instalamos capacitores na rede trifásica, na alta tensão, para corrigir o fator de potência, mas corrigir da rede inteira. E aqui eu estou corrigindo o fator de potência só no motor, para poder aumentar o torque na partida, para poder arrastar o rotor e ele começar a funcionar. Então, quando você estiver ligando ele para 220 volts, aí você vai ter para 220 volts a numeração que eu falei que seriam 6 terminais. 6 terminais. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 6 terminais, ligando para 220, 1 com 5, 1 com 5, 2 e 3, 2 e 3 para 220, se cada bobina dessas é cada tensão de 55 volts, 55 mais 55, 110 volts. 55 mais 55, 110 volts. Então você tem 2 conjuntos em série que poderão ficar ligados em série 2 e 3 para 220 volts aqui, ou ligar em paralelo essa com essa para ligar 110 volts, que é a outra condição, ligar em 110 volts, 120 volts. Então você vai ter o outro conjunto, aqui ó, 1, 2 e 3, aí fica o quê? 1 com 2, entrando corrente aqui, regra da mão direita é a mesma coisa do trifásico, mesmo princípio de formação de polo. Regra da mão direita, entrando corrente. Então 1 e 2, fase, 3 e 4, neutro. Então você tem 1 e 2, 6 e 5, 1, 2 e 5, 1, 2 e 5, e 3, 4 e 6, um neutro. Então, como a bobina, o conjunto auxiliar de partida, é projetado de propósito, que poderia ser projetado para 220 volts também. Mas por uma questão de economia, que eu não preciso que a bobina seja energizada com 220 volts, que eu vou gastar o dobro da quantidade de material que eu tenho aqui,
Aqui está projetado para 110 volts. Se eu for projetar para 220 volts, eu tenho que dobrar o que tem aqui, para poder dobrar o valor da tensão. Tá? Então, como eu com 110 volts, eu consigo provocar o deslocamento do motor, o motor monofásico, por uma questão de economia, o conjunto auxiliar de partida ele vai ser sempre projetado para 110 volts. Você pode encontrar para 220 volts, mas não é normal. É um caso totalmente atípico, por uma questão de economia. Não se faz elas projetadas para 220 volts. Tá? Então, você vai ter exatamente todo o conjunto aqui projetado para 110 volts. Esse todo o conjunto aqui projetado para 220 volts, só que ele vai estar montado da condição de poder ligar para 220 volts, que seria ligar o conjunto em série, né? Ligar o conjunto em série ou o conjunto paralelo. Quer dizer, se eu for ligar para 220 volts, eu vou ligar esta bobina aqui em série com essa, e alimentar aqui e alimentar aqui. Então eu vou alimentar 220 volts aqui e aqui. Mas eu liguei todo o conjunto, 55 mais 55 mais 55 mais 55, 220 volts. Tá certo? Entendeu? Se eu for ligar para 110 volts, aí 110 volts, aí eu vou ligar agora em paralelo. Então o meu conjunto é projetado sempre para 55 volts. Aí você vai ligar em paralelo. Então você vai ter 1 com 2, 3 com 4. E aí você tem o fase aqui e o 4 aqui o neutro. Então você vai ter agora 110 volts. E a bobina auxiliar vai estar também para 110 volts, então ela vai ligar aqui e vai ligar aqui, que na realidade é ligado 3, 4 e 6, ou 3, 4 e 5, porque você pode inverter o sentido de giro, o 5 e o 6 não está amarrado a ninguém. Tá? Então, ou 110 ou 220, que é isso aqui que eu estou mostrando, a condição de ligação. Aí você diz, não, e o restante? O restante são detalhes. Quais são os detalhes? Primeiro, meu motor aqui é bobinamento por polo, tá certo? A distância entre esse grupo e esse daqui é de no máximo 1 dente. Lembram disso? No trifásico, a regra é a mesma para o monofásico. A distância no rolamento auxiliar também é de no máximo 1 dente. Mesma coisa, não muda nada. Vai quase 3 vidas. Tá? Tem também. Tem, sem problema. Mesma teoria do trifásico para o monofásico. Polo consequente, a mesma teoria. Porque o polo consequente é por consequência da distância entre os grupos do mesmo fase. Quer dizer, se eu tiver mais que 1 dente nessa distância desse grupo para esse aqui, nesse intervalo, ele é polo consequente. Camada dupla é outra, aí é outra discussão. Camada dupla e camada única no motor trifásico é caracterizado pela ocupação da ranhura. Tá? Pela ocupação da ranhura, que pode ser por fases diferentes, pode até em algum caso, no caso do motor passo fracionário, você pode ter 2 bobinas do mesmo fase. Pode acontecer. Passo fracionário. O motor monofásico, camada única e camada dupla, não tem nada a ver com a ocupação da ranhura. Não tem nada a ver. Então, se você tiver 2 bobinas na mesma ranhura no monofásico, não vai caracterizar a camada dupla. Não vai. Então, camada única e camada dupla no monofásico é caracterizado pelo condutor que está enrolando a bobina principal. Se o meu enrolamento principal estiver enrolado com um único condutor, é camada única. Se o meu enrolamento principal estiver enrolado com 2 condutores em paralelo aqui, vamos ter 2 terminais aqui e 2 aqui, então é camada dupla. Só o enrolamento principal. Então, faz bem. E o secundário? É a questão de saber separar as duas coisas. Né? E o secundário fica do mesmo jeito? O secundário ou o enrolamento auxiliar? O enrolamento auxiliar. O enrolamento auxiliar continua sozinho, ele não mexe. Ele é só para partida. Ele é um apêndice. Tá?
O enrolamento auxiliar é um apêndice em todo o processo. Ele apenas a única necessidade de manter o enrolamento auxiliar é que, se esse motor aqui tiver 4 polos, ele também, auxiliar, vai ter que colocar 4 polos, porque ele vai atuar a função magnética entre esse campo com esse com esse com esse. Então, vai precisar de ter a quantidade de polos igual à quantidade de enrolamento principal. Você consegue fazer o fechamento do motor trifásico para operar em uma fase? Com certeza. Reduz de 1/3 a capacidade de funcionamento dele. Com certeza. Porque você está isolando 2 enrolamentos do sistema trifásico, porque você não vai pegar o motor trifásico e ligar com o monofásico. Então, como você só tem um fase, você vai usar só um conjunto do enrolamento, 1/3 do conjunto do enrolamento, que é o enrolamento 1 em 4, exemplo. 1 em 4. O 2 de 5 vai funcionar como conjunto auxiliar para a partida daquele 1 em 4, que seria o conjunto monofásico. Aí tem várias formas de ligar. Certo? Então você pode ligar o motor trifásico com monofásico. Como você só vai usar um enrolamento 1 em 4, então ele perde 2